Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou com um convidado do outro lado do Atlântico, Alan Lopes. Olá malta, olá irmão, obrigado Eddie, obrigado pelo convite, obrigado. Olha só, e hoje nós vamos conversar sobre questionamentos de ateus perante o Evangelho. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Muito bem, Alan. Alan que, inclusive, é de Portugal, olha só, né? Mas já vamos falar um pouquinho sobre o Alan em si, mas antes, Alan, nós temos sempre o nosso bloco de definições, de conceitos, né? Então, vamos começar. Eu falei que a gente vai falar sobre ateus diante do Evangelho, né? Inclusive, o título desse episódio é Do Ateísmo ao Cristianismo, né? Então, nós vamos falar sobre ateísmo. Mas, assim, daqui a pouco, o nosso nobre amigo e ouvinte, ele não sabe o que é ateísmo, né? O que é um ateu. Poderias nos definir, né, nos explicar o que seria essa palavra, né, ateísmo, o que ela significa, o que caracteriza um ateu? Ora bem, na minha visão, um ateu acho que vai para além de religião sequer, de acreditar numa religião. Um ateu não acredita nem sequer na existência de um ser superior. Ou seja, as pessoas consideradas como teístas acreditam pelo menos que existe um ser superior e que mais facilmente essas pessoas estão abertas para a questão da religião ou de outro tipo de espiritualidade. Agora, um ateu está fechado para qualquer tipo de conceito dessa dimensão. Daí eu sentir essa necessidade forte porque eu próprio estava mais posicionado como ateu, poder partilhar a minha caminhada da descoberta, digamos assim, de Jesus, paixão por Jesus, algo que me era sempre me falavam em Jesus, mas que eu descartava sempre e desprezava sempre. E hoje é o meu pilar, a minha rocha. Sim, claro. Então, é interessante que tu comentou sobre essa questão que muitas vezes o pessoal pensa no ateísmo, tipo assim, negar uma religião, mas tu falou que não é simplesmente isso, é negar a existência de qualquer divindade, né? Exatamente. Então, digamos assim, não existe nada, né, que seja um ser supremo. Simplesmente somos carne, osso, matéria, é o que existe aqui e pronto, acabou, né? Exatamente. Interessante isso. E tu mesmo comentou agora, Alan, e acho que é interessante tu fazer um comentário sobre isso, né? Porque né, eu estou conversando com o Alan, que é lá de Portugal, né? Tu estás em Lisboa, Alan? Isso? Não, estou um bocadinho mais a norte de Lisboa. Certo. Leiria, estou em Leiria. Certo. Então, por que o Alan chegou, né? O Alan tem um livro que foi lançado no ano de 2024, né? Me corri se eu estiver errado, chamado Esperança de um Ateu à Beira da Morte. E pelo que eu vi, Alan, tu pode explicar um pouquinho melhor, mas isso tem um pouquinho de relação com a tua experiência de vida, é isso mesmo? Tu falou que tu era um ateu. É isso? O que te motivou a escrever esse livro? Conta brevemente aí um pouquinho da tua história, como é que surgiu esse livro e como é que tu saiu do ateísmo para o cristianismo? Primeiramente, eu costumo dizer que esta obra não é minha, é uma obra de Deus. Deus é que me pôs no coração a vontade de escrever um livro. Eu, tendo nascido em França, ou seja, eu nasci em França e depois vim para Portugal com 10 anos, a minha linguagem nunca foi o meu forte, seja francês, seja português, depois aprendi inglês. A linguagem nunca foi o meu forte, portanto, nunca me tinha passado sequer pela cabeça de ter a ambição de escrever um livro. Isso é o primeiro ponto e isso eu estou alinhado comigo próprio sobre esse ponto.
Mas aconteceu que eu nasci numa família católica, portanto, inicialmente os meus pais eram católicos, e a gente sabe, não é? Por mais que seja um ramo do cristianismo, o catolicismo não é bem aquilo que são os ensinamentos de Jesus Cristo, e é também um dos assuntos que eu escrevo no livro. E como ateu, como uma pessoa bastante racional, que preciso de evidências, preciso de provas, eu até estudei engenharia, portanto eu sou uma pessoa muito, digamos, pés assentes na terra. Aconteceu um evento em novembro de 2023 que Deus deu como a gente chama de uma chapada de luva branca, que é quebrantou o meu ego. Sim. Eu tinha um ego extremamente elevado. Eu achava que a minha vida estava sob o controle das minhas mãos, que eu é que era o Deus da minha vida, não é? Que eu é que sabia que caminho por onde ir e isso. E os meus pais, ao longo também do meu crescimento, começaram também a virar-se mais para o cristianismo puro, que é a Bíblia, e eu renunciava sempre. Eu tinha um ego que e ainda, infelizmente, sei que o percurso ainda é grande. O meu percurso de santificação ainda é grande, mas que todos os dias oro para que possa mudar. Mas, continuando, em novembro, pronto, Deus dá-me uma chapada de luva branca, perdi por volta de 40 mil euros em algo que eu achava que era o meu futuro, e foi nesse momento que eu meti-me de joelhos e parece que, de certa forma, eu já sabia que Deus existia, mas o meu ego não me deixava ver que Deus existia. E naquele momento, quando eu vejo que tudo aquilo que o meu ego fez e construiu na minha vida foi por água abaixo, eu decidi dar uma oportunidade a Deus. E decidi pôr-me de joelhos e dizer: Deus, eu estou completamente arruinado, entre aspas. Dá-me orientação, guia-me, faz alguma coisa. E para acabar, em 4 meses, iniciei em janeiro, ou seja, converti-me em novembro de 2023. Em janeiro, passado 2 meses, veio-me uma forte presença e uma forte vontade de escrever um livro, consoante as coisas que eu estava também a visualizar no YouTube, estava à procura de respostas, e senti uma vontade enorme de: espera aí, isto são respostas que eu, se me tivessem dado há mais tempo, teria talvez dado muito mais cedo a oportunidade a Deus e a Cristo. E então senti essa forte necessidade de fazer uma espécie de compilação, como se fosse uma história, de primeiro falar do teísmo, que existe efetivamente um ser superior, e depois então, e relativamente às religiões, o que é que se passa? Porque é que há tanta diversidade religiosa? Porque é que é mais o cristianismo que atacamos? Porque é que essas questões todas? E em 4 meses escrevi o livro. Em 4 meses tinha 40 mil palavras já escritas. Nossa! E é uma coisa que, sabes, quando a gente, nós estamos tipo na nossa rotina e estamos sempre assim: Deus, por favor, mostra-me, manifesta-te na minha vida, mostra-me mais obras tuas. Eu às vezes olho para trás e penso assim: não, Deus, tu já mostraste aquilo que tinhas para mostrar, que é esta obra que eu escrevi, que é tua e não é minha, porque não era meu plano criar um livro ou escrever um livro. Isto foi teu, foste tu que me deste este propósito na minha vida. E só aqui este parênteses, já tenho o 2º livro escrito e já estou a iniciar o 3º. Isto é mesmo, Deus está-me a dar um propósito, e acho que esse é o objetivo de cada ser humano, não é? É saber qual é o seu propósito. Olha só. Não, muito bem. É muito bom, assim, saber, porque isso é um testemunho, né, pela questão, assim, vamos dizer assim, tu vivia, né, que nem tu falou, um ateu que não acreditava na existência de Deus, buscava muito, assim, as comprovações, e de repente tu ter toda essa, né, vamos dizer assim, Deus chegou até ti, né, de alguma forma, e fez essa mudança, essa transformação de dentro pra fora, né? Então é isso que acontece com todos nós. Claro, cada pessoa acontece de uma forma diferente, e Deus consegue chegar a todas as pessoas das diferentes crenças e tudo mais, né? Sabe que tu comentou, né, que tu nasceu em um lar em que teus pais eram católicos, né?
eu também nasci num lar católico, apesar de que eu nunca fui mais pra linha do ateísmo, né? Eu sempre acreditei que existia, porém, que nem tu comentou, o ensino do catolicismo, pelo menos pra mim, não era algo assim, vamos dizer assim, realmente focado no ensino de Jesus Cristo e tudo mais, apesar de que tu aprendia sobre Jesus Cristo, né? Mas era algo muito mais como algo, vamos dizer assim, religioso, né? Vamos usar a palavra, mecânico, né? mecânico, né? Que é uma coisa que fazemos por fazer e... Isso. Então, e aí surgiu assim a conversão da minha família toda, né? Então todos nós acabamos conhecendo realmente o evangelho em si, né? Isso. De uma forma mais clara, de uma forma real. E aí nós percebemos que nós estávamos fadados, mesmo indo para a igreja católica, né? Estávamos indo para o inferno, né? Isso que era a realidade, né? Mas graças a Deus, né? Que chegou até nós a palavra de Deus, né? Graças a Deus. E isto é uma frase que eu... Porque às vezes nós temos tendência como cristãos e mostramos a nossa paixão por Cristo. Só que é delicado quando nós falamos de Cristo para pessoas ateus, é complicado. Para eles é uma realidade, saem da sua zona de conforto quando eles ouvem esse tipo de paixão, que eles pensam assim, mas como é que esta pessoa pode acreditar em algo que não dá para ver ou presenciar com os nossos próprios olhos? Só que eu digo sempre, o cristão não tem que impor nada, o cristão não tem que impor, o cristão tem que falar com paixão, mostrar que efetivamente aquilo que sai da nossa boca é íntegro, ou seja, é a nossa identidade. Nós plantamos a semente e Deus é que depois faz aquilo que tem para fazer para nos chamar à sua realidade, não é? Ou seja por experiência de vida, seja por como aconteceu chapadas de luva branca, que às vezes nós seres humanos somos tão teimosos, que eu às vezes penso assim, se calhar é por isso que o sofrimento existe. Porque se não houvesse sofrimento, então aí é que ninguém se ia virar para Deus. Então aí o conforto, é um véu que se põe à frente do nosso plano espiritual, diria assim. Uhum. E por isso é que eu às vezes penso assim, mas se calhar o sofrimento foi mesmo uma forma também de Deus poder humilhar, ou seja, o ser humano, quebrantar o ser humano para poder ele se virar mais para o Criador. E é isso, eu fico feliz, irmão, por olha, ambos tínhamos famílias dentro do catolicismo e que depois vimos que, espera aí, o catolicismo nem sequer segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Uhum. Isso é que é grave, eu acho isso muito grave. Portanto, eu converti-me em novembro de 2023 e eu recordo-me que logo automaticamente a minha vida estava de forma diferente. Deus conseguiu libertar-me completamente da pornografia, da masturbação, de todas essas coisas que me aprisionavam. Tirou-me completamente esses demónios e eu já mostrava às pessoas uma mudança. E então eu estava a falar com uma amiga minha, estava a caminho do trabalho e estávamos ao telefone a falar, não sei o quê. E depois a minha amiga diz-me, sabes que eu sonhei contigo. Isto em dezembro, ou seja, só em janeiro é que eu comecei a escrever. Uhum. Ela em dezembro diz-me assim, sabes que eu sonhei contigo e tu estavas numa espécie de palestra e estavas com um livro e que eu senti a sensação que era um livro, mas que ajudava as pessoas. Estavas a falar e a ajudar as pessoas. E eu pensei, uau, isso é poderoso, mas desculpa. Primeiro, nunca tive a ambição de escrever. Segundo, quem sou eu para ajudar pessoas ou para ser uma espécie de mentor de autoajuda ou coisas assim? Portanto, quem sou eu sequer para primeiro escrever um livro e dar palestras? Passado sensivelmente 4 semanas, ou seja, um mês, vem-me então esse forte propósito em mim, no meu coração, de eu vi vídeos, escrevia, tal. E passado 3 semanas de eu escrever, eu ligo à minha amiga e digo assim, olha, tu nem vais acreditar, eu já tenho 10.000 palavras do livro escrito, já sei qual é que é o sumário, já sei qual é que é o título, isto e aquilo, e eu ainda era recém na fé, não é? E depois é que me apercebi que isto foi claramente um sonho profético. Claramente um sonho profético. Deus usou aquela pessoa para comunicar comigo e dizer, não, este livro que estás a escrever vem de mim. Portanto, a prova é que
esta pessoa disse antes de acontecer sequer, tu teres a vontade de o fazer. E eu acho isto, pá, lindo, eu acho isto... Quem me dera que todos os dias houvesse essas manifestações de Deus, não é? Uhum. Aí seria fácil, né? A gente saberia pra onde ir sempre, né? Pois é. Só que isso depois também tira um bocado o mérito, não é? Não, com certeza. Deus mostrar a toda a hora, olha, tens que ir por aqui, olha, tens que ir por ali. Isso seria demasiado fácil. E Deus não quer um seguidor mimado, entre aspas. Uhum. Não, Deus quer uma pessoa que tenha fé, que ele basta mostrar uma vez, basta dar algum sinal, seja que de forma for, é o suficiente para nós lhe sermos fiel. E isso é que é uma verdadeira pessoa fiel a Deus. É isso aí. Porque é o que eu costumo dizer, Deus, se amanhã começa a tirar bolas de fogo do céu, começa a fazer coisas super milagrosas, qual é o mérito de um crente? Não há mérito nenhum, porque ele farta-se de ver milagres, obviamente que ele vai acreditar. Mérito tem aquele crente, e bendito seja, né, como Jesus diz, bendito seja aquele que crê sem ver, né? Uhum. E é isso, é isso. Amém. Muito bem, Alan. Então, vimos ali que, vamos dizer assim, hoje o episódio é muito relacionado até mesmo com a tua vida, né? O que tu vivenciou, porque pelo que eu entendi, tu escreveu no livro muitas das coisas das tuas próprias dúvidas, né? Pra poder, que nem tu mesmo falou, através desse último testemunho, né, que tu deu, pra que esse livro possa ajudar outras pessoas, né? Ajudar pessoas que muitas vezes daqui a pouco tem um amigo que é ateu, tem um familiar que é ateu, um colega de trabalho, e às vezes se vê em alguns momentos de debate e de discussão em que, às vezes, até mesmo pela sua fé, daqui a pouco uma fé fraca, até mesmo a pessoa se coloca em dúvida a própria fé, porque o ateu, muitas vezes, ele é uma pessoa preparada, né? Diante dos seus argumentos. É verdade. E aí eu te pergunto, né? Quais são, normalmente, os questionamentos que os ateus têm diante do evangelho? E aí eu acredito que tu até pode colocar a tua experiência mesmo, quais os questionamentos que tu tinhas, né? Antes, digamos assim, de saná-los, né, perante a luz do evangelho, né? O que tu se perguntava e o que tu vê normalmente que no meio dos ateus eles se perguntam para, vamos dizer assim, não crerem na existência de Deus ou diminuírem o evangelho, diminuírem a Jesus, ou acharem que Jesus é simplesmente uma fábula, né, um conto de ficção e tudo mais, né? E também já emendo a pergunta, diante desses questionamentos, como é que a gente responde eles com sabedoria? Porque tu mesmo disse que a gente, pra conversar com o ateu, a gente não pode impor algo, né? Porque senão, na verdade, a gente não pode impor não só pra ateu, a gente não pode impor pra ninguém, né? Pra um ateu, pra um católico, pra um muçulmano, pra um espírita. Isso. A gente não pode impor a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é eficaz em si, né? Isso, irmão. Então, como é que a gente responde esses questionamentos com sabedoria, com amor, né? Com a verdade em si, com integridade, que tu usou essa palavra antes também. Isso. Primeiro ponto, nós estamos numa sociedade materialista. E logo aí, quando nós nascemos numa cultura materialista, como é que é possível sequer conceber um plano espiritual? Como é que é possível? Porque estamos habituados a crer em tudo aquilo que a gente consegue ver e mexer. É muito difícil nesta correria da vida de poder ter mais coisas, riquezas, bens, ter um bom estatuto, ter uma boa profissão, ter que estudar muito na escola para depois um dia sermos alguém e provarmos isto e aquilo ao outro. E quando estamos inseridos nessa, diria, bola de neve, é muito difícil abrir sequer a possibilidade de existir algo mais espiritual ou o que é. Portanto, logo aí temos um problema de fundo que é a sociedade em que nascemos. E então isso foi primeiramente uma barreira. Depois é a barreira do sofrimento, que é uma das questões que eu debato muito no meu livro, porque é uma questão que um ateu põe sempre em cima da mesa. Se Deus existisse, porque é que existe tanto sofrimento? Para não também me aprofundar muito e perder aqui o fio, não vou ainda entrar nesse tema em concreto, mas primeiro, portanto, para recapitular, vivemos numa sociedade materialista que nos torna cegos
espiritualmente. Depois temos a questão do sofrimento, que as pessoas olham e está tudo cada vez pior. Mais egoísmo, mais violência, mais dessensibilização a atos de violência, né? A gente vê que hoje em dia a facilidade em matar outra pessoa a mim espanta-me todos os dias, não é? E depois temos um terceiro ponto que é as religiões. As pessoas também, os ateus dizem, então, mas quem és tu para me dizer que a tua religião, visto que existem milhares de religiões no mundo, quem és tu para me dizer que a tua religião é que é certa? Existe também esse problema que eu acho que, portanto, existem estes 3 pontos e eu acho que é a responsabilidade de um cristão de poder minimamente responder um bocado a estes 3 pontos. Eu acho que quando comecei a escrever o livro, uma coisa que eu me deparei nos vídeos que eu via era que os muçulmanos conheciam a Bíblia melhor que os crentes cristãos. Isso é que eu ficava assim, o homem tem a Bíblia, está cheio de post-its, está cheio de notas, está cheio de apontamentos, ele já sabe quais são os argumentos, ele já tem o plano todo montado para desmontar qualquer argumento cristão. E eu ficava assim, não, desculpa, existe aqui já um problema que é a sociedade olha para um cristão como uma pessoa incapacitada intelectualmente. E eu próprio reconheço isso e não há problema nenhum em reconhecer isso. Temos é que nos armar da palavra de Deus e de argumentos também. E quando eu vejo um cristão que não tem argumentos para responder a um muçulmano, ou a um judeu, ou a um ateu, é um bocadinho triste, porque está um bocado o cristão às vezes é muito passivo. E nós temos muçulmanos super ativos e judeus super ativos e que parece que de certa forma vão avançando na batalha. E está na hora de nós também, cristãos, nos armarmos de argumentos, de podermos conseguir responder a muitas coisas. Porque as pessoas carecem de respostas, não é? As pessoas querem respostas. E é isso. E o ateu carece de respostas e às vezes basta nós darmos respostas lógicas, respostas que façam sentido, respostas que ele fique assim, sabe? É por isso que Jesus falava por parábolas. Que as pessoas não entendiam. E então ele dava, sempre comparações do dia-a-dia, como aquela parábola da semente. Ou seja, ele dava porque ele sabia que o ser humano não é que ele seja burro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver é que, sendo sexo espiritualmente, é preciso agarrar na lógica. Preciso agarrar na lógica para desmontar também um ego. E é engraçado porque eu também falo das leis da lógica, que não são invenções humanas, é uma lei universal de Deus. Mas pronto, Eddie, é um bocado isto. Sim. É um bocado isto o contexto, estás a ver? É um bocado isto o contexto, era aquilo que eu sentia no meu coração como ateu, que ninguém tinha resposta a estes 3 pontos, e que, de certa forma, havia de haver um livro que compilasse argumentos para responder a tudo isto, percebes? Claro. E tu sabe que tu comentou ali sobre essa questão, né, de muitas vezes outras pessoas que não o cristão saberem muito da Bíblia, né? Eu vejo isso muito, inclusive, né, nos ateus, né? Os ateus que... É que assim, eu vejo que muitas vezes tem 2 tipos de ateus, não na questão do que crê, né? Porque tem os ateus aí que são mais, né, digamos assim, mais radicais, não creem nada mesmo. E tem também os gnósticos, né, que creem que existe algo, mas não acreditam em Deus, mas existe algo, né? Mas assim, eu creio que assim, existem 2 tipos de ateu. O ateu, assim, que é o ateu de boas, ele não crê, mas também não se importa com quem crê, e tá aí e vive a vida dele, né? Exato. E aí já tem os ateus, vamos chamar assim, de ateu militante, né? Tem essa palavra, né? Aquele que, vamos dizer assim, eu não acredito, e eu vou combater aqueles que acreditam, né? Isso. E aí esses eles são muito bem preparados. Né? Muito bem. Eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não para conhecer a Deus. Esse que é o detalhe, né? Eles estudam para achar as incoerências, né? Que eles dizem, acharem as contradições, para poder pegar o quê? Os cristãos pegar numa cilada, né? Poder, olha, esse cristão que não sabe de nada e tudo mais, né? Então a gente vê isso. E aí que entra isso que tu tá comentando, desse preparo do cristão, que a gente normalmente chama na teologia de apologética, né? O estudo apologético de a gente se preparar contra, vamos dizer assim, contra questionamentos de ateísmo, que é o que a gente está falando hoje, questionamentos dos muçulmanos, dos judeus, católicos, até seitas, né?
sei lá, Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Isso, Mormons, Cientologia, né, e coisas e tal, né. Tanta coisa. Não, hoje, né, tem muita coisa. E aí eu vejo que o grande problema, realmente, como tu tens falado, de conflito, assim, de dificuldade, é com esse pessoal que é mais, vamos dizer assim, estudado, né, dos ateus, né? Que nem tu falou, tu tinha essas 3 questões ali que era difícil de, vamos dizer assim, de achar um norte, né? Tal e qual. É tal e qual o que estás a dizer. Mas às vezes até mete medo, até intimida o cristão quando aparece um ateu. Até o cristão, eu meto-me na pele do cristão, eu penso assim, poxa, que eu se calhar não percebo, eu achava que percebia alguma coisa da Bíblia e na verdade não percebo nada, porque ele está-me aqui a pôr esta contradição daqui, tal, e depois eles são muito fortes em agarrarem versos fora do contexto, e quando um cristão não está preparado para esse tipo de abordagem que os ateus têm, depois fica tipo sem conseguir falar, fica paralisado, fica sem argumentos. E nós temos que lutar por uma igreja, né, entre irmãos, mais ativa. As pessoas não é, mais uma vez, ativo não é impor, apontar uma arma à cabeça de alguém e dizer eu sei a verdade e tu tens que te arrepender porque é assim, porque senão vais para o inferno. Não, isso até é contraproducente, isso até afugenta mais, que era aquilo que faziam a mim e eu ficava assim, fogo, eles são... não tem flexibilidade nenhuma, não tem. Enquanto que quando vamos com uma abordagem de amor, de identidade, ou seja, eles veem que nós temos identidade em Cristo, que é a nossa identidade, que é a tal integridade, né? Aquilo que a gente diz, faz, e quando eles veem, mas este cristão está a dizer coisa com coisa. O cristão sabe de ciência, sabe do universo, sabe da biologia, sabe até das religiões, dos diferentes tipos de denominações religiosas e consegue argumentar contra isso e tal. E eu acho que isso é um ponto a nosso favor. O ateu fica, se calhar, vai para casa e pensa assim, poxa, aquele mentira não disse nenhuma, porque é factual. Tudo o que está no meu livro é factual. Eu não inventei nada. São tudo citações de grandes pensadores que pisaram esta terra, de grandes génios como o Albert Einstein, o Stephen Hawking, que eles... o que eu costumo dizer a alguns amigos quando falo do meu livro, eu digo, quem somos nós para sequer contradizer o que esses grandes génios disseram? Vamos esquecer a parte de Jesus, ok. Quem somos nós para contradizer génios que, deram-nos teoremas, deram-nos ferramentas matemáticas que nos capacitaram tecnologicamente? Quem somos nós? E que eles próprios diziam, é impossível que o universo seja como ele é, sem que haja um ser todo-poderoso. É impossível. Não dá. Não é fruto do acaso. Aí a pessoa pensa assim, a sério que o Einstein também acreditava, ou melhor, era teísta? A sério que o Einstein era teísta? Porque o Einstein é sempre mais inteligente que qualquer um de nós, ou seja, porque às vezes o ateu pensa que é muito inteligente, mas quando se diz assim, sabes que o Einstein era teísta? E o gajo, espera aí, se calhar estou a viver na ignorância. E é engraçado, pronto, eu acho que são temas fascinantes e acho que o cristão está na altura de se capacitar, sim. Aí tu comentou ali sobre as outras, se preparar diante também de outras religiões, né? O teu livro, isso, ele também aborda, né? Tipo, não é só sobre ateísmo, mas também tu coloca algumas questões também de outras religiões para preparar, né, o cristão que vai ler, né, o teu livro, né? Isso é importante a gente lembrar, né, citar, né, porque hoje a gente tá falando sobre ateísmo, porque tem muito a ver com a tua história, né, mas como tu se propôs a fazer uma ferramenta, né, algo que pudesse auxiliar o cristão diante de questionamentos, então tu colocou também essa ferramenta para outras religiões, né, para também conhecermos o que por exemplo, o Islã crê, né, e outras assim, né? Exatamente, porque como eu digo no livro, às vezes nem é a maior barreira para o homem de acreditar em Jesus, mais especificamente, nem é tanto acreditar sequer se existe algum ser superior. Porque muita gente, na verdade, acredita que existe um ser superior. É como se fôssemos peixes que nadassem fora d'água.
nota-se que o nosso habitat natural é como um peixe dentro de água, que é a nossa essência como seres humanos, é estarmos alinhados com Deus, acreditarmos que isto não é um acaso, acreditarmos que existe um propósito, acreditarmos que não somos simplesmente pessoas que nasceram para ter um carro, uma casa, uma profissão, casar, filhos e pronto. As pessoas, no fundo, acreditam que existe mais para além do materialismo. Só que o problema deparam-se com uma diversidade religiosa que toda a gente diz que a dele é que é certa. E como estavas a dizer, e bem, que há tantas até no próprio cristianismo existem muitas denominações. Para além de haver, entre aspas, rivais, não é? Se calhar não é a palavra certa, mas oposições ao cristianismo, o próprio cristianismo tem as suas derivações. E as pessoas, obviamente, que ficam malucas, ficam assim, então, mas, ok, eu sou de fora, não conheço nada, mas isto de certo não está a haver tantas denominações, a haver tantos problemas dentro das denominações, que é aqueles problemas que existem no catolicismo e que muitas pessoas não ousam falar ou têm medo de falar, mas que existem, né? Que às vezes ouve-se histórias de padres a praticar pedofilia, coisas assim, que as pessoas pensam assim, então, mas eles andam a pregar uma coisa nas missas e depois fazem outra completamente horrenda por trás. Então, mas isto de certo não está. Então, quer dizer, para além das oposições que nós temos, ainda no próprio cristianismo temos também de lutar contra o mal que está dentro do cristianismo. E então é uma batalha, parece que sem fim. E então eu senti a necessidade de o leitor poder perceber o que é o cristianismo, o que é, em que contexto nasceu o Islão e o que é o Islão. Muita gente não sabe e se soubesse pensava duas vezes, porque o próprio Islão aceita Jesus Cristo como quem nasceu de uma virgem. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, eles acreditam que ele foi um profeta, eles acreditam que ele fez milagres e eles acreditam que ele virá na segunda vez. O islamista acredita mais em Jesus e isso as pessoas até nem sabem, tanto que eu quando estava a escrever o livro não sabia. E então eu, para suportar tudo aquilo que eu digo, eu meto versos do Alcorão também, versos das sagradas escrituras do Islão, para as pessoas também poderem ver que aquilo que eu digo não é simplesmente fruto da minha imaginação, não, está aqui, leiam com os vossos próprios olhos, isto está no Alcorão. E que o Alcorão tem 3 versos, um deles é Surah 5.2.9, que incentiva a violência. E quando as pessoas começam a ver coisas que deixam de ser mitos, mas que são efetivamente coisas concretas, coisas factuais, abre o coração, percebes? Abre tipo o horizonte, começa a moldar um bocado as dúvidas que a pessoa tinha dentro dela. E depois eu falo também do judaísmo e depois falo do catolicismo e da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que existiu uma grande polémica dentro dessa religião. E porquê é que eu falo do catolicismo e da Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Porque é para mostrar que o mal não só está na oposição, mas também está implementado e esconde-se também nas derivações do cristianismo. Aí é que é importante a pessoa ter essa noção. O cristão é o mínimo perceber da Bíblia, porque se o cristão percebesse da Bíblia, não se deixava enganar em certas coisas práticas do catolicismo e de outras denominações. O problema é que o cristão não conhece a Bíblia. E pronto, é um bocado essa questão das religiões, pronto, foi acho que é muito importante, porque é uma barreira muito, muito, muito difícil de discutir, não é? Ou de passar, de destruir, para que as pessoas possam, diria, aceitar sequer uma religião. Portanto, é isso. Certo. E no caso, assim, Alan, quando a gente fala, assim, de outras, né, religiões, catolicismo e tudo mais, a gente vai falar de Jesus, tem uma barreira ali que a gente já passou, que é a questão de que existe um Deus, né? Às vezes até o Deus é o mesmo. Isso. Tipo, talvez o Islã, o Deus não seja o mesmo, né? Porque eles já creem que a história foi um pouquinho diferente, né? O filho da promessa foi Ismael, não Isaac. Mas assim, quando a gente fala do ateu, a gente tá já um passo atrás, né? Porque nem que um Deus existe, ele acredita. E aí, como é que a gente pode dialogar de uma forma respeitosa, de uma forma eficaz, para que ele possa, pelo menos, nos ouvir,
sem se sentir ofendido, né? Porque muitas vezes o que acontece, que nem tu falou, né? A gente não tem que impor algo, né? Mas como é que a gente apresenta para um ateu o evangelho sem dizer para ele, olha, tu vai pro inferno, né? Porque e isso... que amanhã é o fim do mundo e amanhã sabe? volta Jesus. Como é que, qual estratégia, né, tu utilizaria nessa questão para que, vamos dizer assim, ele possa pelo menos ouvir a apresentação do evangelho, conhecer, sem que a gente deixe claro de fora a questão do pecado, que Deus é um Deus justo também, um Deus santo, né? Mas como é que tu faria, assim, de uma forma prática, assim, só para o nosso ouvinte, daqui a pouco tem algum amigo que é ateu e gostaria pelo menos de falar de Jesus, mesmo que a pessoa daqui a pouco não escute, né? Mas pelo menos se a gente fala, como tu falou antes, a gente tá pelo menos plantando uma sementinha ali, né? Tá começando um diálogo, né? Primeiro, temos que ganhar o respeito da pessoa que está à nossa frente. Ou seja, a pessoa que está à nossa frente tem que sentir um certo respeito. Tem que pensar assim, esta pessoa sabe o que diz. E o respeito pode ser ganho de duas formas, que é aquilo que eu faço, mas faço de uma forma natural. E eu creio que, de certa forma, Deus também me chamou para ter esta missão na vida. Daí ter-me posto no coração de escrever este livro. Temos que mostrar que intelectualmente nós conhecemos coisas, nós conhecemos a ciência, porque o ateu só vai acreditar na ciência. E se com a ferramenta da ciência tu provares que existe o teísmo, estás a desmontar o ateu. Sem violência, sem ralhar, sem levantar a voz, sem nada disso. Usas simplesmente a ciência para desmontar os argumentos dele que não fazem sentido, como por exemplo a biologia, o aparecimento da vida. Não existe um cientista na Terra que consiga dizer como é que surgiu sequer um ser vivo. Porque dizerem que o homem veio dos macacos e não sei o que, isso é muito redutor, está bem? Então quem é que criou os macacos? Foi uma espécie mais pequena. Então quem é que criou a espécie mais pequena? Foi uma célula autorreprodutora. Então, mas quem é que introduziu essa célula autorreprodutora? Como é que ela surgiu? E depois a ciência está tão... diria, tem uma sede de mostrar que a vida não foi Deus que a criou, que eles chegaram a uma filosofia, não diria uma filosofia, uma teoria, que é aquilo que eu falo também no meu livro, que é a abiogênese. Ou seja, temos a biogênese, que diz que a vida partiu já de uma célula viva, mas para provar que existiu a biogênese, então surgiu a teoria da abiogênese, que é o surgimento de vida, ou seja, o surgimento de matéria viva a partir de matéria não viva. Que logicamente é impossível, não faz. A própria ciência não acredita naquilo que está a dizer. Porque era o mesmo dizer assim, eu tenho matéria não viva, tenho aqui 2 pedras na mão, são matérias não vivas, e que passado milhões de anos por milagre ou pela... como é que se diz? Pela graça do Espírito Santo, de repente aparece dessas 2 pedras, nasce uma matéria viva. Isso não existe. Isso não existe. Uma pedra é uma pedra, uma célula autorreprodutora é das coisas mais complexas que existem no nosso universo. E a tua ciência não consegue explicar isso. Então, já ter uma abordagem falando assim com o ateu, em que ele próprio está a aprender com aquilo que a gente está a dizer, é um ponto essencial, porque ele tem que ver que nós, intelectualmente, temos argumentos, somos fortes. Não é... Eu, quando era ateu, eu não queria ouvir da boca de um cristão dizer assim, eu acredito em Jesus porque está escrito na Bíblia e é assim e mais nada. Um ateu não consegue ouvir isto. Um ateu não consegue. E eu meto-me na pele do ateu porque eu já passei pelo ateísmo. E eu consigo entender que ele tenha dificuldade em quebrar essa barreira. E então é o nosso trabalho de podermos ter alguns argumentos científicos. Outro exemplo, a ordem subjacente do universo. Einstein dizia uma coisa que essa frase eu vou utilizá-la para sempre e vai ficar em mim para sempre, que é: a única coisa incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. Ou seja, o que ele está a dizer é que para ele é inconcebível, ele não consegue, não lhe cabe na cabeça a ordem subjacente já do universo. Como é que é possível que tudo surgiu de uma explosão? E todos nós sabemos o que é uma explosão. Uma explosão é um acaso. Uma explosão vai tudo para um lado, para o outro. É um caos, é o acaso, é o aleatório. Como é que então tudo o que surgiu de uma explosão tem esta ordem subjacente? Temos sistemas solares,
temos uma gravidade que a sua constante consegue manter planetas em órbita perfeita, temos galáxias que não se desfazem, ou seja, estão ali, parece que existe ali qualquer coisa, qualquer força que dá uma ordem subjacente ao universo. E nem é só isso, é que como é que é possível, se o universo é tão aleatório e é um acaso, como é que é possível nós humanos, a partir de 9 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é a matemática, a essência da matemática são os algarismos, conseguirmos prever trajetórias ou fenómenos cósmicos. Como é que é possível? Se tudo fosse um acaso e tudo fosse um aleatório, não dava. Porque o que é hoje não é o que é amanhã. O que é verdade hoje não deixa de ser verdade amanhã. Isso é que é o acaso, isso é que é o aleatório, isso é que é o caos. E então falar assim, claro que isto são conversas para horas, não é? É importante. É verdade. É muito fixe. E depois a segunda parte de ganhar algum respeito também é ouvir a paixão com que falamos destas coisas. Ele sentir que somos diferentes. Não é impor aquilo que estamos a dizer, mas mostrarmos a paixão que está atrás de tudo aquilo que sai da nossa boca. Que acreditamos naquilo que estamos a dizer e que não temos senão compaixão por ele, pelo ateu. Não é algo que tu tá querendo manipular a pessoa, né? Mas é verdadeiro. Nada. Né? É genuíno, ou seja, é algo de genuíno, mas não podemos dizer, mesmo genuinamente, não podemos dizer, não, mas a minha religião é que está certa. Porque logo aí a gente está... É contraproducente. Logo aí estamos... Tu fecha o diálogo, né? É, logo, porque não podemos dizer isso. Cada um de nós tenta se calhar explicar pela sua experiência, por isto e por aquilo. É complexo. Por isso é que eu digo, a batalha entre um ateu é dividida de duas formas. Primeiro, provar o teísmo, já não é mau. Se a gente sente que ele está aberto para o teísmo, já abre portas para falarmos do segundo assunto, que é a religião e Jesus Cristo. Existe, por exemplo, um ponto engraçado, e dá para falar assim superficialmente, rápido, que existe uma figura que é partilhada nas 3 religiões, judaísmo, islão e cristianismo. E essa figura é Jesus Cristo. Não existe qualquer outro tipo de figura, por exemplo, no islão, que fosse integrada no cristianismo. Obviamente que existe do judaísmo no cristianismo, porque o Antigo Testamento tem base na história dos judeus, né, do povo hebreu, mas logo aí só o facto do Islão reconhecer Jesus mais do que, por exemplo, católicos, só aí já devia despertar para a curiosidade que, espera aí, Jesus efetivamente é uma figura, parece que é partilhada nas 3, mas que só uma religião é que dá o devido mérito a Jesus, que é o cristianismo. Mas deixa eu te perguntar, o Islã, porque essa parte eu não conheço muito do Islã, eu já li um pouquinho do Alcorão também, mas não todo. Mas eles creem na ressurreição de Jesus também? Não, eles não creem na ressurreição. Sabes o que é que eles dizem? E eu tenho um verso no livro do Alcorão. Aquilo que eles dizem é que Jesus efetivamente nasceu da Virgem Maria, que fez milagres, que acreditam que morreu, mas que não é Deus. O ponto que não é Deus, mas é aí que eu vou falar que é no ponto da sua morte, aí é que começa a divergir, a grande divergência, e que ele virá numa segunda vez. Portanto, eles acreditam em praticamente quase tudo, só que aí há um grande problema, é que eles dizem que a pessoa que foi crucificada em nome de Jesus não era Jesus, que era uma pessoa parecida a Jesus, e que Jesus foi elevado aos céus por Alá. Ah, tipo como ele foi arrebatado, assim. Exatamente, que diz que Jesus não morreu na cruz. Logo aí, portanto, existe já, ou seja... Não, Elias foi arrebatado também, né? Ou seja, não houve ressurreição, acreditam que Jesus foi um profeta como os outros, por isso é que não acredito, né? Ou seja, daí eles dizerem que ele foi elevado aos céus, e que o único depois... interlocutor, não é essa a palavra, mas intercessor de Alá é Maomé, né? Jesus. Sim.
eles consideram como profeta como os outros. Dessas 3 grandes religiões que tem Jesus Cristo no meio, eu creio que a questão mais polêmica diante de Cristo, né, é a questão da ressurreição, né, e o fato dele ser considerado Deus, porque os únicos que creem nisso são os cristãos, né, e aí entra, vamos dizer assim, o grande debate, porque sim, se a gente for considerar, e eu creio que isso que tu comentou do fato de que o cristão, para ele ter um diálogo aberto e bom com o ateu, ele tem que estudar, né? Não só a Bíblia, mas estudar outras coisas. Muitos ateus, apesar de não serem teístas, eles acreditam que Jesus existiu. Mas Jesus é a figura histórica, né? Porque isso é comprovado. Aí se o cristão estudar arqueologia e também tiver o conhecimento da parte arqueológica da vida de Cristo, isso também já traz, né, uma seriedade que tu estava comentando, né? Uma questão de respeito. Opa, esse cara aí, esse cristão, ele estuda, ele não fica só olhando a Bíblia, ele estuda realmente, né? Exatamente. Ele estudou ali a questão arqueológica, que isso o ateu também vai ter conexão, porque não está na Bíblia, né? Isso está na história, né? Então, creio que realmente são coisas bem importantes na biologia, que nem tu falou, a ciência e tudo mais. Sabe que tu tava falando do Big Bang, né? Sim. Uma vez eu ouvi um comentário sobre isso, né? A questão do caos, né? Olha só o que é o Big Bang na questão do caos para existir tudo, né? Certinho. O que significa isso? Imagina que tu tem uma van, né? Uma caminhonete, né? Alguma coisa assim, fechada. E atrás, tu tem uma confeitaria, né? Que faz bolos. Okay. E aí atrás, na carroceria da van, na parte de trás, no furgão, tu tens lá farinha, tu tens fermento, tu tem ovo. Eu tô vendo onde é que tu queres, mas continua. Isso, é muito bom. Aí, de repente, tu tá descendo, né? Com a van e sofre um acidente, a van capota. E quando ela vai capotando, vai misturando ovo, vai misturando farinha, vai misturando um monte de coisa lá dentro da carroceria e pega fogo. Tu consegue se salvar, tu sai de dentro da van e pega fogo. E aí, dentro daquele calor, quando os bombeiros chegam, eles apagam o fogo e olha dentro da van e tem um bolo de casamento perfeito, de 3 andares. Lindo, maravilhoso, com glacê, assim, tudo certinho, sabe? Isso é a teoria do caos aí do Big Bang, né? Que teve uma grande explosão. Tudo foi colocado no seu devido lugar, né? Tipo, quais são as chances, né? Quais são as chances disso acontecer? Tu tava falando, eu lembrei dessa ilustração, né? Esse é um argumento que desmonta qualquer ateu, porque é claramente isso. Olha, eu vou anotá-la e vou guardar para expor, né, ateus, falar melhor, porque estas parábolas, né, que Jesus usava e que tem muito, é efetivo, não é? Parece que torna a pessoa mais aberta e consegue perceber melhor aquilo que a gente está a tentar transmitir. Muito bom essa diria analogia, né, de comparar uma coisa com a outra. Do caos nunca pode surgir ordem. Isso é um exemplo perfeito. Perfeito. Que nem tu falou, né, a posição dos planetas, se a planeta Terra tivesse um pouquinho de diferença de distância do Sol, a gravidade já agiria diferente, a temperatura seria diferente, não haveria vida como existe, as marés, até a Lua, né, a posição da Lua, as marés. Nossa, isso tudo influencia na vida, a gravidade. Sim, porque até o próprio, por exemplo, existe tanta variável que as pessoas não têm noção, mas, por exemplo, a nossa atmosfera é composta por 21% de oxigênio. E o oxigênio, como a gente sabe, é aquilo que nutre o fogo, a combustão, é o alimento. E então, o que se diz é, se fosse uma percentagem ligeiramente acima, por exemplo, 30% ou 35%, gerava uma atmosfera inflamável. Ou seja, existe tantos fatores que é impossível ser um acaso. Chega um ponto que não dá para ser um acaso. E eu gostaria também de acrescentar mais uma questão que tu falou sobre essa questão do respeito, né? O diálogo. E uma questão importante nessa questão do respeito com o ateu, além de buscar e conhecer, né, outras coisas, para ter um diálogo aberto, falando na linguagem dele, é também o testemunho, né? Porque o testemunho, se não existe um bom testemunho, é um mau testemunho da vida do cristão, isso fecha portas também, né? É verdade. Porque o ateu, daqui a pouco, tu vai tentar falar, tu até pode falar de ciência e tudo mais, mas no momento que tu conseguir colocar Deus no meio, ele vai dizer, tá, mas e a tua vida? Onde está Deus na tua vida? Que tu diz que tu crê em Deus, mas olha a tua vida ali, né? Que
Então, digamos assim, tem que dar um bom testemunho. E que nem tu falou antes, tem que ser genuíno, não pode ser forçado, né? Porque senão, se é forçado, se é uma máscara, as máscaras em algum momento elas caem. A gente não consegue sustentar. Tem que ser verdadeiro, tem que ser realmente uma transformação de vida, o processo de santificação nas nossas vidas, né? Senão não adianta. E as pessoas percebem quando não é verdade nela, quando não é real. As pessoas percebem que é uma farsa, né? Claro, ou seja, temos que dar credibilidade ao nosso discurso. Nós não podemos falar uma coisa e logo a seguir ele olha para nós e estamos a bater numa pessoa. Portanto, temos de ser... Mas lá está, a integridade. Como é que eu digo? A integridade é algo que se tem que... Não sei, olha, nem estou na dúvida se é algo que se consegue obter ou se é algo que se ganha através de... Eu acho que é algo que eu inclinava mais na questão de que a integridade ganha-se através de Cristo. Cristo dá-te essa integridade toda de Cristo. Agora, se é algo falso, se é algo que logo à partida tu estás a tentar defender uma coisa, mas no fundo nem tu estás a acreditar naquilo que estás a dizer, porque tu vês os outros a serem salvos, a mudarem a sua vida por completo, de Jesus conseguir fazer a diferença nas suas vidas, e tu vês a tua vida que não muda, tu continuas com os mesmos vícios, tudo igual. A integridade vem com Cristo, na crença de Cristo, eu diria. Vem muito na crença de Cristo. Verdadeiramente, atenção, porque muitos, o que não falta para aí é pessoas a dizer que acreditam em Jesus, não é? Claro. Mas a que ponto é que tu acreditas em Jesus? Ele é a tua prioridade? Tu falas com ele todos os dias? E isso tu não podes impor a ninguém. Eu não posso chegar ao pé de um cristão e dizer assim: então, mas tu não falas todos os dias com Cristo? Então, mas que raio de cristão é que tu és? Eu não posso ter um discurso assim. Não posso. O cristão é que tem que sentir através do meu testemunho, como tu dizes e bem, que é um bocado, que é para isso que Deus nos criou também, para testemunhar a sua presença na Terra. Ele tem que ver que a partir do nosso testemunho, da nossa integridade, da nossa fé em Cristo, que ele aí começa dentro dele ter essa necessidade de, ok, vou então mesmo dar prioridade a Cristo, e não porque alguém me mandou, mas porque eu preciso de Cristo. Eu quero ser assim como aquela pessoa. Eu quero ter a paz de Cristo. Eu quero ter o amor de Cristo. O amor ao próximo. Percebes? É um bocado por aí. Claro. E eu te pergunto também agora, Alan, tu tens aí o livro Esperança de um Ateu à Beira da Morte, né? Então esse é um material que a gente pode ter para estudarmos mais, né? Nos prepararmos, conhecermos até mesmo através dos questionamentos de ateus e de outras religiões e tudo mais, conhecemos até mais da nossa própria crença, né? De quem é Deus diante dessas questões. E aí, eu te pergunto, existem outros materiais que tu recomenda para o cristão se fortalecer na fé, para ele se preparar para eventuais questionamentos? Porque muitas vezes esses questionamentos aparecem, se a pessoa nunca reforçou a sua fé diante disso, ela pode até mesmo, daqui a pouco, começar a duvidar da própria fé, né? Então, a gente tem que crescer espiritualmente diante dessas questões. Tu teria algum material, algum autor, sei lá, ferramentas que tu recomenda? Além do teu livro, é claro, né? Claro. Não, aliás, toda a obra nasce de uma inspiração, não é? Toda a obra nasce de alguma pessoa que nos inspirou, que a gente tenta ter como base na nossa obra, e eu tenho efetivamente uma pessoa que eu via muitos vídeos dele, que é o Frank Turek, ou seja, é Frank T-U-R-E-K. E ele é um cristão que ele faz muitas palestras em universidades. É preciso ter coragem, porque as universidades diria, o nascer de uma sociedade, não é? É aí que se cria mentes, ou seja, os adolescentes criam a sua identidade ali, e que a gente não pode dizer que as universidades é o sítio mais cristão ou espiritual, não é? Ou seja, há muito ateísta no universo das universidades. E ele então faz palestras lá e ele explica um bocado o que é o cristianismo, e no fim das suas palestras ele propõe sempre aos estudantes de 1 a 1 vir ao micro, que fica tipo no meio da sala, 1 a 1, a pôr as suas questões. E aí vê-se um diálogo, um debate em que ele é exposto às questões mais difíceis e ele consegue responder de uma forma tão lógica, tão sensata, ele é muito, muito forte. Ele é muito, muito forte. E eu
eu aconselho mesmo ao ouvinte que dê uma oportunidadezita de ouvir um dos seus vídeos, e vocês vão gostar porque ele não se nota nada de impor, não se nota nenhuma agressividade, nota simplesmente uma honestidade intelectual, ou seja, ele é sempre honesto, ele tenta desafiar depois também o próprio ateu, ele tenta depois desafiar e mostrar-lhe que as suas próprias perguntas não fazem sentido nenhum. Muito forte. Portanto, se existe uma ferramenta, a não ser o meu livro, mas não estou aqui para fazer claro, fortuna com ele, é este... Não sei se ele é professor universitário, mas o Frank Turek é muito, muito forte. Sim, então, link no post para o pessoal poder conferir os vídeos, né, do Frank Turek, né? Tem um outro cara que é muito conhecido também por livros de apologética cristã e tudo mais, que é o William Lane Craig, já ouviu falar? Não, mas se calhar já vi, mas também quantidade de vídeos que uma pessoa vê depois também não decora todos, mas se calhar já vi. Mas... William Lane Craig, ele tem um livro chamado Em Guarda, que é de apologética também. É que eu conheço ele porque a gente recebeu de um ouvinte, alguns anos atrás, um desses livros para ser sorteado aqui no Pelo Amor de Deus. A gente fez um concurso cultural pro pessoal ganhar o livro, né? E aí teve um dos nossos ouvintes que ganhou esse livro aí, o Em Guarda, né? E tu sabe, Alan, eu também, além, né, dessas pessoas, livros e tudo mais, eu vejo da importância da comunidade de fé, né? A igreja, né? Comunidade cristã. A gente tem os materiais, mas a gente estar junto com outras pessoas nos motiva a crescer, nos motiva a estarmos buscando mais, nós podemos tirar dúvidas uns com os outros, nos fortalecermos, orarmos uns pelos outros, né? Digamos, a gente tem uma pessoa, um ateu no nosso trabalho, e a gente sempre tem problemas de diálogo com essa pessoa, a gente pode pedir oração, né, para as outras pessoas, e obviamente estudar a Bíblia, estudar os temas, né, que ele fica levantando, para conversa, para debate, para poder se preparar, né? Então, a comunidade de fé, né, a comunidade cristã, a igreja em si, ela é muito importante, né, para nós termos esse suporte, né, espiritual, emocional e tudo mais, né? E obviamente, orar, depender do Espírito Santo, isso é o básico, né? Para qualquer conversa aí que a gente tá levando o evangelho adiante. E tu tem mais alguma pessoa, algum autor que tu recomenda? Sim, não é autor, é mais uma vez também um que vi muito através do YouTube, vídeos, que é o Cliff Knechtel. Mas depois eu invito o link. Ele é exatamente a mesma coisa. Ele vai... esse eu já vi em vídeos curtos ele é muito bom esse cara aí. Muito bom, muito conhecido, muito bom. Pacificador também, né? Muito pacificador, ou seja, aquilo que se vê em comum desses grandes argumentatistas de cristãos, eles todos falam de uma forma calma, com amor, e é isso, acho que isso é a nossa maior arma também. Que é isso que nos diferencia, né? Espero que, se Deus continuar te usando, Alan, nós vamos ver aí futuramente recomendações de Alan Lopes, hein? Eu espero muito. É porque estou no caminho certo. Amém. Então, Alan, muito bom o papo que tivemos aí. Espero que o pessoal que nos escutou possa ter aprendido bastante, né, sobre essas questões, né, de como a gente conversar com as pessoas que não creem que existe um Deus, né, e o nosso Deus principalmente, né. Mas então vamos lá para as nossas considerações finais. Por favor, nos diga o que você finalmente considera e depois compartilha aí com o pessoal onde é que eles podem te encontrar. Compartilha também onde é que eles podem achar o teu livro, né, que foi lançado aí 2024, aí, no ano passado, né, que agora a gente já tá início de 2025, olha aí, ó, episódio abrindo o ano aí, ó, com esse assunto tão importante, olha só. É verdade, a melhor forma de entrar no ano, Olha aí, ó. Eu agradeço muito este convite e espero poder ter dado a vontade ao cristão, ao crente, a um seguidor de Jesus Cristo, de se poder armar de mais argumentos, de não ter medo de entrar em diálogo com pessoas que não partilham a mesma fé que eles, ou seja, sair um bocado da sua zona de conforto. Acho que é importante. O cristão não foi feito para ficar fechado na sua igreja, entre quatro paredes. O cristão necessita de ministrar, necessita de testemunhar e é importante
estarmos preparados, até porque depois também o nosso discurso é completamente diferente, é um discurso mais confiante, é um discurso mais impactante e espero muito sinceramente que o meu livro, e eu oro todos os dias por isso, que visto que é uma obra de Deus, que seja apenas uma ferramenta e não um substituto à Bíblia, mas que seja apenas uma ferramenta para capacitar o cristão com algum conhecimento científico, com algum conhecimento de outras religiões, para poder ter um debate até interessante, não é? É bom quando duas personagens conseguem debater de diversos assuntos e aprender um com o outro. Portanto, relembrando mais uma vez que a Bíblia é que é a nossa rocha, que é o pilar da nossa crença, que é a palavra de Deus, não é? Pronto, o meu livro estará disponível na FNAC e em algumas livrarias aí do Brasil, que eu fiz questão de assinar com uma editora que tivesse uma forte presença no Brasil, porque tenho conhecido muitos irmãos brasileiros e tem sido uma bênção. Tem sido mesmo uma bênção. Vocês são um povo muito mais aberto e que Deus vos abençoe como povo. E portanto fiz questão de que esta minha editora estivesse presente aí no Brasil e estará disponível em várias livrarias, na FNAC, na Amazon, em livro eletrónico. Portanto, força aí, se este livro vos, tocou ou despertou algum tipo de interesse ou curiosidade, força. De certa forma vai-me ajudar porque estou a escrever outro, não é? Claro. E vai-vos capacitar nesta guerra, entre aspas, porque isto não é uma guerra, mas é o nosso propósito, que é ministrar a palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, Alan, por participar conosco e link no post aí pro pessoal poder achar teu livro. E além de te agradecer, eu gostaria de só fazer uma pergunta, uma dúvida que me surgiu agora, né? Eu sei que nós falamos, né, a mesma língua, o português, mas muitas vezes tem algumas palavras do português de Portugal que são diferentes do português do Brasil. O teu livro, na versão que vai vir pro Brasil, ele vamos dizer assim, é um português que o pessoal vai assimilado ao brasileiro ou é mais português de Portugal? Só talvez uma dúvida que o nosso ouvinte vai ter, né, talvez? Sim. É português de Portugal, mas eu fiz questão de escrever de uma forma... Poderá haver uma palavra ou outra que seja mais, entre aspas, cara, mas que é de uma leitura leve, ou seja, dá para perceber, não é para... Ah, então tranquilo. É uma leitura leve, já que o assunto também já é pesado em si, não é? Se a leitura também fosse pesada, era um problema. Não, é que tem coisas, por exemplo, que a gente consegue até entender no contexto, que nem tu falaste da expressão, né? Como é que é o tapa de luva branca, né? Exato. Pois, não, isso não tem, isso não tem. Isso não tem esse tipo... Não, eu digo assim, eu entendo, a gente normalmente não usa aqui no Brasil essa expressão, mas dá pra entender perfeitamente o que tu quis dizer, né? Ok. Tipo assim, é um tapa na cara, vamos dizer assim, né? Ou, vamos dizer assim, a gente também usa aqui no sul do país, né? Porque o Brasil também, a gente tem várias regiões, é muito grande o Brasil, né? Então tem expressões que tem num lugar, tem expressões que tem no outro, né? Nós no Brasil mesmo a gente já não se entende. Com mas, tantas assim, diferenças. Mas aqui no sul a gente chamaria Deus dá um chacoalhão na gente, sabe? É tal e qual isso. É uma repreensão, né? Tipo, meu filho, não é por aí, é pelo outro lado, toma lá. É tal e qual isso. Isso. Então, não, só pra uma dúvida, daqui a pouco o pessoal pudesse saber, nossa, mas é português de Portugal, a gente vai entender, mas eu te entendi perfeitamente, a gente conversando, acho que tu também deve ter me entendido. Sim, né? Sim, perfeitamente. Mas é só pra daqui a pouco o nosso ouvinte, daqui a pouco ficaria, talvez... Com essa dúvida. Que eu não vou entender, não. Você vai entender, o Alan aí, o Alan garante que você vai entender. Sim. Senão é reembolsado o dinheiro. Não, tô brincando. Tranquilo. Mas é isso aí, muito obrigado, Alan, por participar conosco. Obrigado. E eu também quero finalmente considerar que foi um papo bem interessante, bem importante, né, pra a gente aprender. Aqui na região que eu moro, eu não tenho muitos ateus que a gente se relaciona, né? O catolicismo aqui é muito forte, né? Okay. Inclusive, a grande dificuldade de evangelismo aqui é devido ao catolicismo, né? Existe muita tradição aqui do católico, as famílias
são muito devotas ao catolicismo, e aí tem essa dificuldade, essa barreira, né? Não tem o ateu, né? É muito forte. Mas a gente sabe que nossos ouvintes são de diversas regiões do Brasil, e muitas regiões têm o ateísmo também. E eu já conversei com um ateu também. E que nem eu falei, existe o ateu, assim, que ele quer te atacar, e existe o ateu de boa, que te escuta e a gente conversa, né? E aí muitas vezes tu vai lá e tu fala e ele te escuta e contra-argumenta, e a gente sai amigo e tudo certo. Ele continua não acreditando em Deus. Exato. Mas tudo bem, né? Mas existem aqueles que querem brigar por isso. E aí nós temos que se preparar para daqui a pouco, ao invés de continuar, aumentar a briga, mas apaziguar a briga para sermos ouvidos também, né? Então acho que foi muito importante essa conversa, esse papo que tivemos aí. E que possamos, né, o pessoal possa ter a oportunidade também, né, agora com essa nova ferramenta, né, o teu livro aí, poder conhecer mais argumentos, como contra-argumentar, né, e até mesmo, que nem tu falou, né, tem de outras religiões ali também, né, poder entender outras religiões e o que elas falam, né. Fortalecer a sua própria fé, não é? Ou seja, fortalecer também o próprio naquilo em que acredita. Exatamente, para principalmente isso, né, estar firmes em Jesus, né, firmes na rocha, né. Exatamente. É isso aí. Então, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!